paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês falando sobre a palavra do Senhor. E bom, meus irmãos, primeiramente já queria aqui passar para vocês uma palavra que basicamente Deus colocou no meu coração, que está em Mateus 6, 9 ao 13, que é basicamente a oração que Jesus nos deu para que nós pudéssemos falar com o Pai. E bom, antes de começar a mensagem, simplesmente Deus, ele quer ter uma intimidade com nós. E como assim Deus quer ter uma intimidade com nós? Porque Jesus nos dá uma oração em que simplesmente ele usa o termo, em vez de simplesmente Deus nosso que estais nos céus, ele fala Pai nosso que estais nos céus. O que nos prova, meus irmãos, que nós somos filhos e que Deus é o nosso Pai. Que Deus é um Pai. Ele é um Pai que ele não é falho, ele não é um Pai carnal, ele não é um Pai que falha, ele não é um Pai que simplesmente vai te abandonar, ele não é um Pai que vai xingar com você, ele não é um Pai que vai simplesmente brigar com você no sentido de discutir por coisas fúteis, mas é um Pai que cuida e um Pai que zela com a sua palavra. E um Pai que tem poder, porque esse Pai, meus irmãos, esse Pai é realmente um verdadeiro Pai. Ele é o Pai perfeito, é o Pai ideal. E bom, como todo Pai, Deus ele sempre vai cuidar do seu filho. E cuidar do filho, isso exibe várias áreas da vida, no sentido de Deus cuida, Deus ama, Deus dá conselho, mas também tem a parte em que a gente não gosta, mas que também é necessária, né? Que é a parte da exortação, da preparação, da disciplina, em que nós somos preparados, nós somos purificados. E bom, por que Deus, no caso Jesus, em que Deus, o caráter de Deus foi revelado no Filho, que no caso é Jesus Cristo, por que Deus enviou o seu Filho para que possamos desfrutar disso aqui? Porque basicamente, meus irmãos, Jesus Cristo ele veio para nos mostrar a beleza de Deus. Como assim a beleza de Deus? A beleza de Deus seria, no caso, a revelação do caráter de Deus de forma plena. Porque no Antigo Testamento, Deus já demonstrava ser um pai entre as nações. No sentido não de ele ser pai de todas as nações, mas sim no sentido de Deus ele ser um pai. Por exemplo, quando Deus cuidou do povo de Israel no deserto, ele cuidou como um pai, ele cuidou como uma mãe, não colocando Deus como como um personagem feminino, mas como um pai mesmo, uma mãe que cuida, um coração de mãe, porque muitas vezes nós olhamos as mães e as mães têm um coração bem sensível ao filho. E por isso que a Bíblia, por isso que a própria Bíblia fala sobre isso, em que simplesmente poderia uma mãe deixar de mamar a seu filho, ou seja, como se Deus estivesse falando, poderia eu deixar de alimentar vocês? Ou seja, Deus ele é um Pai zeloso. E essa é a primeira parte da oração de Jesus. E por isso que nós temos que orar o Pai Nosso, não no sentido de só repetir o Pai Nosso, mas o Pai Nosso é uma orientação, uma instrução para que possamos falar com Deus. E como é que funciona isso, meus irmãos? Jesus Cristo nos deixou uma pequena oração de simplesmente 4 versículos. Uma oração simples e pequena, que é o famoso Pai Nosso, que todo mundo deve saber, ou até deveria saber. E tá tudo bem se você não sabe, você pode aprender aqui lendo, aí você decora. E por que eu devo decorar isso? Porque simplesmente, meus irmãos, para que nós possamos falar com Deus, não é que você seja obrigado a gravar isso, mas isso aqui pode ser muito bem usado em um momento em que você simplesmente está com pressa, em um momento em que você está sem pensar em algo, sem ter o que dizer, e você simplesmente quer falar com Deus. E aí, você simplesmente usa o Pai Nosso, porque o Pai Nosso é dividido em várias etapas. Primeiro é a etapa da adoração, a etapa do simplesmente de exaltar a Deus, em que simplesmente diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, já prova que Deus é o nosso Pai e que simplesmente, quando se refere a nós, é que somos todos nós, eu, você, que somos cristãos, somos uma grande família, uma família de milhões e milhões, que somos muitas pessoas, meus irmãos. E continuando com isso aqui, que estais no céu. Ou seja, Deus ele está separado da criação, mas é como se fosse dizer que ele é nosso Pai. A gente não é naturalmente filhos de Deus,
mas não somos por natureza filhos de Deus, mas simplesmente somos de uma pátria que não é, a nossa pátria não é aqui, mas lá no céu, meus irmãos. E o que isso significa? Que Deus, Ele nos ama apesar de nós estarmos aqui na terra, porque isso não muda o fato de a gente ser filho. Não é que, por exemplo, eu vou viajar para os Estados Unidos que meu pai vai parar de ser meu pai. Não, ele vai continuar sendo meu pai e eu vou continuar pertencendo a ser um cidadão, um brasileiro que foi para os Estados Unidos. Ou seja, meus irmãos, eu continuo sendo filho de Deus, apesar de eu ainda não estar com o céu, de eu ainda não estar na plenitude dos céus. Ou seja, a plenitude é, no caso, estar com o Senhor, estar com Deus, estar com o Senhor Jesus. E bom, continuando aqui, como havia dito, santificado seja o teu nome. E como é que eu uso esse santificado seja o teu nome na minha vida? É basicamente santificar o nome de Deus, mas Deus já não é santo, para que eu vou santificar mais o nome dele? É no sentido de santifique o nome de Deus na sua vida, que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, que o nome de Deus seja exaltado na sua vida, na vida da sua família, na sua escola, no seu trabalho, onde você estiver, que o nome de Deus seja glorificado. E é isso que significa santificado seja o teu nome. É que Deus, Ele quer que, simplesmente Jesus, que é Deus também, Ele quis dizer que o nome do Senhor deve ser glorificado na sua vida, de modo que as pessoas possam ver Deus na sua vida. Que as pessoas possam olhar para alguém, tipo assim, como você, e dizer, nossa, aquela pessoa, Deus é santo e Deus age na vida daquela pessoa. Não no sentido de, aquele cara prospera, mas não nesse sentido, mas no sentido de Deus é santo, poderoso o suficiente, as pessoas conseguirem ver isso a partir de você. Ou seja, é algo inacreditável, impressionante que Deus faz nas nossas vidas, contanto com o nosso esforço, não no sentido de nós vamos ter que fazer isso por conta própria. Claro, devemos nos encher, mas primeiramente você deve recorrer a Deus, que Ele é o único que é capaz de te encher dessa presença, assim como Maria, que tinha a presença do Senhor Jesus e a do Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo estava sobre ela. Ela simplesmente, quando saudou Isabel, Isabel foi cheia do Espírito Santo também. E João saltou do ventre. Ou seja, meus irmãos, basicamente, quem é cheio do Espírito Santo, quem é cheio da presença de Deus, no caso, Maria literalmente é cheia da presença de Deus. Ela também tinha o Espírito Santo habitando nela. Porque o Espírito Santo, quem agiu para colocar Jesus no mundo, foi ele quem operou o poder dele em Maria. Ou seja, meus irmãos, nós devemos simplesmente ser como Maria, ser como Jesus, que era cheio do Espírito Santo. Não sei se realmente Maria era cheia do Espírito Santo, no sentido de ela ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vinha e depois saía no Antigo Testamento. Mas naquele tempo ali, naquele exato momento, naquele momento específico, Maria, o Espírito Santo agiu na vida de Maria e Maria teve Jesus. E bom, continuando, aqui como disse, venha o teu reino. O que isso significa? Venha o teu reino é basicamente você dizer, Senhor, que o teu reino se manifeste na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja, na minha escola, no meu trabalho, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu frequente, que o teu reino se manifeste. E é basicamente isso. E continuando, basicamente aqui um dos últimos, que é seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ou seja, você dizer, Senhor, eu não sei qual é a melhor vontade, então que seja feita a tua vontade na minha vida, da minha família, na minha escola, no meu trabalho. Ou seja, é você dizer, Deus, que seja feita a tua vontade aonde eu não sei se a minha vontade é boa. Ou seja, é você submeter a sua vontade a de Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha, assim como Jesus disse. E bom, aqui como diz que após isso, Jesus aqui eram os 3 pilares para adorar a Deus. Agora vem os 3 pilares de que eu vi de um pregador que ele fala sobre os 3 P, né? Que é o pão, o perdão e a proteção. Que no caso é o pão nosso de cada dia, que é no caso você pedir uma necessidade que você precisa, uma necessidade mesmo, não é algo que você simplesmente quer. Você pode pedir algo que você quer, pode, mas você pode pedir pelo pão de cada dia. O pão significa a coisa mais básica, ou seja, Deus sempre vai providenciar o básico à sua vida. Ele nunca vai deixar você passar fome, porque Deus é justo. E mesmo que a gente tenha sido pecadores, porque na palavra de Deus que
A palavra de Deus diz que Cristo morreu por nós, Deus nos amou e Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, ou seja, a gente mesmo sendo pecador, Deus morreu, amou a gente e Cristo morreu por nós. Ou seja, isso só prova mais ainda o amor de Deus, que esse era o propósito do versículo. E bom, continuando essa palavra aqui, o pão nosso de cada dia é a coisa mais básica que basicamente você pode pedir. É um pão, literalmente o pão é a coisa mais básica ali para a pessoa consumir no dia a dia. E bom, continuando, que basicamente o pão ele é a coisa mais básica, ou seja, Deus nunca vai te deixar passar fome. Continuando, Jesus diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, é basicamente você dizer: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoei o meu irmãozinho. Porque como é que você quer perdoar? Como é que você quer perdão se você nem perdoa o seu irmão? Muitas das vezes eu não quis liberar perdão, mas Deus foi lá e me incomodou para eu pedir perdão a alguém, ou perdoar alguém. Porque se eu não pedisse perdão àquela pessoa e guardasse mágoa, eu não seria perdoado por Deus. Ou seja, versículos depois o próprio Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se você resolver e disser no seu coração: eu vou guardar mágoa, não vou perdoar aquela pessoa de jeito nenhum, Deus não vai te perdoar. E simplesmente quando você vir no dia do juízo, Deus vai dizer: se lembra daquela pessoa ali que você não quis perdoar, que você guardou mágoa? Você não perdoou ela, então também não te perdoo. Ou seja, meu irmão, mesmo que você sinta raiva daquela pessoa, perdoe, larga esse veneno podre que te consome de noite. Você está carregando um cadáver com você praticamente. Porque isso é inútil, meus irmãos, você ficar carregando uma mágoa. Porque muitas das vezes eu já tive muitas mágoas, mas mesmo assim, Deus me incomodou para eu perdoar. E eu fui lá e perdoei, pedi perdão. Simplesmente é você ser sincero: foi mal, mano, eu errei aqui, errei nisso. E simplesmente ser sincero e não precisa caminhar junto com a pessoa o resto da vida. Você é obrigado a amar, mas não a gostar. O que isso significa? Eu sou obrigado a simplesmente a perdoar, beleza. Agora ficar andando junto com aquela pessoa que te machucou, não precisa fazer isso. Perdoa, beleza, valeu, eu vou ali, tchau. Não precisa nem nunca mais falar com aquela pessoa. Mas você sai sem peso na consciência, você sai sem dívida com aquela pessoa. Por isso que diz aqui, ó: perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, se você perdoar alguém, não é que você vai liberar o perdão de Deus para sua vida. Não é uma dívida de: não, eu só vou ser perdoado se Deus me perdoar. Mas isso mostra o caráter de alguém que foi perdoado por Deus. O caráter de alguém que eu recebi o perdão. Então, poxa, aquela pessoa também merece um perdão. Ou seja, ninguém merece perdão verdadeiramente. Mas se eu mereci um perdão, mesmo não merecendo, o que muda de mim para ele? Então eu vou fazer o mesmo que meu pai fez comigo. Isso revela o caráter de Deus em você. E mostra uma diferença entre os filhos de Deus. E os filhos de Deus são exatamente por isso, são únicos por causa disso. Únicos, eu digo, na questão de perdoar. Pessoas que são diferentes, que refletem o caráter do Pai. E é basicamente isso que Deus quer. Ele não quer que você guarde mal, que você fique se envenenando por dentro, mas que você revele o caráter dele, perdoando as pessoas. Não porque, se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Mas por amor, porque Ele te perdoa. Simplesmente isso. E bom, muitas das vezes nós pensamos que perdão só vem a partir do sentimento. Mas não, perdão não vem a partir do sentimento, não. Perdão, ele vem a partir de uma decisão. A pessoa que foi verdadeiramente transformada em Cristo Jesus, ela simplesmente começa a pensar diferente. Ela não fica guardando mágoa porque fulano fez aquilo. Mesmo que ela sinta raiva da pessoa, ela mesmo assim vai perdoar. Sabe por quê? Porque simplesmente ela pensa: nossa, Cristo me perdoou. Cristo morreu por mim para que eu pudesse ter vida em abundância. E eu não vou perdoar aquela pessoa? Não, eu vou perdoar sim. Não vou fazer do meu Cristo um sacrifício em vão. Porque simplesmente em Hebreus fala que quando nós pecamos, é impossível que um salvo que já foi transformado, que já desfrutou da palavra de Deus, já vislumbrou a palavra de Deus, se arrependa. E no caso, o escritor de Hebreus está falando sobre a pessoa, tipo assim, é impossível uma pessoa que já se arrependeu se arrepender de novo. Porque o processo de arrependimento não é um processo do dia para a noite, me arrependi, bum. Não, é um processo contínuo. Ou seja, se a pessoa peca voluntariamente, ela já não quer mais se arrepender. Ela sabe o que ela está fazendo. E aí,
Isso mostra, e o escritor diz que isso coloca Cristo, o Filho de Deus, ao vitupério, que no caso é a desonra pública. É como se você estivesse colocando Cristo de novo na cruz toda vez que você peca voluntariamente. E muitas das vezes eu fiz isso, eu confesso, mas eu quero melhorar isso, devido à minha natureza carnal, que Paulo fala no capítulo 7 de Romanos. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Ou seja, muitas vezes nós pecamos e nós ficamos incomodados com isso, porque simplesmente não é a gente, é a nossa natureza. A gente fica super mal por conta disso. Mas só mostra que você está lutando e que sua carne está lutando contra você. E por isso que nós temos que alimentar o espírito para que a carne fique fraquíssima e consigamos vencer a carne. É claro que a carne não vai embora, porque a carne vai impossível ela ir embora, né? Ela tá aqui. Ou seja, que nós consigamos ser como homens cheios do Espírito Santo, assim como os apóstolos, assim como Pedro, assim como Paulo, para que consigamos vencer a carne e não cair em tentação o dia todo. E por fim, que já estava falando sobre isso, e não nos induza, misericórdia, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. E no finalzinho tem, porque teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, não nos induz em tentação, é basicamente dizer, Deus, não nos induza a tentações que nós simplesmente não consigamos suportar. É basicamente dizer isso, é dizer, Deus, não me induza a uma tentação que eu não vou conseguir suportar, oh Deus. Não me induza a uma tentação na qual eu vou ficar com ódio do meu irmão, que eu vou guardar rancor do meu irmão. Não me induza a uma tentação que eu vá ter ódio de alguém, que eu vá fazer algo muito ruim, que o Senhor sabe que eu tenho potencial para isso, mas eu não quero fazer. Não me induza a essa tentação. Aí, depois diz, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque tudo isso? Então, porque teu é o reino. Teu é o reino inteiro, ou seja, Deus é rei, Deus governa. Teu é o reino. E o poder, esse Deus poderoso que não é morto, o poder é todo dele. E a glória que só é para ele, para sempre. Amém. Em algumas traduções aparece em colchete isso aqui. Essa parte do porque teu reino, porque diz que não foi Jesus quem disse. Mas enfim. E meus irmãos, uma dica para todos vocês quando forem orar. Eu sei que esse vídeo já está grande, mas uma pequena dica para finalizar o vídeo. Quando você for falar com Deus, não fale com Deus de Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Cara, seja sincero com Deus. Deus é seu pai, mano. Você pode falar com ele, pode discutir com ele, não no sentido de brigar com Deus, mas é você discutindo, Deus, o Senhor sabe que eu tô mal aqui, que eu preciso de ti. Em momentos de que você está muito fraco espiritualmente, que você está, como posso dizer, que você está mal assim, mal emocionalmente, que você se sente muito ruim, que você ocorreu alguma situação, apele para a palavra de Deus para falar com o próprio Deus. É falar, Deus, lá na tua palavra fala que aqueles que clamam a ti, o Senhor responde. Então porque o Senhor não está me respondendo? É porque eu ofendi a ti, meu pai? Então me perdoe, porque eu sou um homem carnal, eu erro. É você simplesmente argumentar com Deus. Porque quando você vai falar com seu pai, quando você vai pedir dinheiro, você fala, pai, eu queria um dinheiro porque simplesmente queria ir ali na festa, né, curtir um pouco, divertir a mente. Simplesmente, não estou falando para você ir para festa de balada, mas eu estou usando exemplo. Que basicamente a gente argumenta com nossos pais para simplesmente conseguir dinheiro. E com Deus, não estou dizendo que é para você usar Deus como um servo, que ele é um banco. Não, é você dizer, pai, eu estou precisando disso, o Senhor sabe do que eu estou falando. É ser sincero, sinceramente, é você agir sinceramente com Deus. E isso que é ter intimidade, é você ser sincero como um pai mesmo, um pai. Quando você vai chegar pro seu pai, uma criança chega para um pai, uma criança de 5 anos, ela fala, papai querido meu pai querido e amado, rei do céu, eu gostaria de te pedir, rei do céu não, meu papai querido e amado, gostaria de te pedir uma comida. Não, a criança fala, pai, eu tô com fome. Simplesmente isso. Aí o pai vai, tá bom, então tome comida. Ou seja, Deus, ele não quer religiosidade. Ele quer intimidade. Tem até uma música que fala sobre isso. Eu não quero religiosidade, eu quero intimidade. Ou seja, Deus nunca pediu seus ritos, suas palavras bonitas, suas vãs repetições. Ele pediu simplesmente intimidade, sua sinceridade. Seja sincero como você fala com um amigo ali. Você pode falar com Deus, não é para você falar besteira, né? Mas é claro, ser respeitoso, referência, ter sempre o respeito com Deus. Mas seja sincero, abra seu coração com Ele, porque Ele está interessado em ser sincero com você. Deus, Ele quer compartilhar os segredos dele com você. E você só precisa abrir seu coração para Ele. E bom, o vídeo já está longo. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, meus irmãos.
Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu sei que ficou muito longo, mas espero que ajude vocês. Deus abençoe a vida de cada um e até um próximo vídeo. O vídeo o celular até caiu, mas Deus abençoe a vida de cada um.